Feliz Ano Novo! Aí, galera, começando aqui o segundo episódio do Pode Ficando. Eu, comigo, Pedro Tebarrote e... Eu, Rafa Rossi. É um prazer estar aqui, gente. Começando mais um episódio. Sim. E hoje temos convidados ilustres, né, Pedro? muito especiais. Pastor João e pastora Cláudia. Legal, pessoal. Prazer, é uma honra estar com vocês aqui, participando dessa turma que faz parte do nosso coração, dessa igreja amada, e desse ano que nós esperamos muito que Deus vai realizar no meio da comunidade aqui de Osasco. Aê! Muito bom. E você, pastora Cláudia, tudo É bem? uma honra estar nessa segunda edição, então, aqui do Pode Ficando. Isso. Quero desejar, assim, para a Igreja Edificando Osasco um feliz 2023. Um Muito bom. 2023 muito abençoado, muito atuante, Sim. em nome de Jesus. Amém! Já começamos lá no alto, já. E a gente aqui tá bem tranquilo, né? Então, queria já começar, já que é um novo ano, queria saber de vocês quais são os principais projetos para 2023. Legal. Bom, a gente entendendo a igreja aí dentro do que está no coração da Edificando de Osasco e das pessoas, e também vendo algumas assim, expectativas dos corações, a gente tem entendido que as pessoas estão buscando uma intimidade maior com Deus. Verdade. Algo assim mais profundo. E o que, como liderança da igreja, pode ajudar nessa construção, nesse tempo de... eu creio que são exatamente as bases que a igreja tem trilhado, que são os cursos, né? Então, nossa visão, assim, como pastores, é consolidar os cursos mais ainda, né? Porque nós vemos de 2 anos de pandemia, Sim. um ano Verdade. terminando a pandemia aí, e eu acho que esse ano agora, 2023, a gente tem um ano de consolidação. Sim, né? verdade. No E1, no E2, no E3, nos cursos de casais, noivos, educação de filhos e tantos outros cursos que tem na igreja. Então, e com mais algumas ideias que a gente precisa conversar com o conselho para entrar, fazer parte desse nosso repertório de 2023. Né? Então, eu creio que é um ano de consolidação dentro do ensino, da estrutura do discipulado da igreja. Sim. Muito bom. E lembrei agora, tem até... Faz sentido com a palavra que a pastora do pastor Luizinho, que em breve vocês verão também, aí que teremos novidades. Mas quando eles fizeram o culto aqui no final de 2022, ela deu a palavra de crescimento, né? Sim. Ela falou no culto. E daí tem tudo a ver, né? Os cursos Sim. ajudam muito a gente a crescer ali espiritualmente. Ela falou exatamente sobre isso mesmo, sobre o Legal. crescimento Muito bom. espiritual ali, de estarmos mais imersos em Jesus. E esse ano 2022 foi muito legal quando encerrou com um E3, né? Então fazia algum tempo que não tinha um E3, acho Sim. que em Osasco foi o primeiro ano com o E3 aqui. É verdade. E a gente sentiu que as pessoas que participaram do E3 sentiram essa fome por buscar mais, por se aprofundar mais. E a gente sentiu que é uma direção bem, bem gostosa para trilhar nesse caminho, né? Tanto com jovens, adolescentes, crianças e aí vai, né? Para consolidar a igreja como corpo, e a gente sabe que quando o corpo está saudável, ela gera vidas saudáveis. Sim. E o reino vai se ampliando com a visão e a direção que Deus tem. O E3, pastor, ele é o quê? Eu ia falar para explicar. Vamos lá, pastora Cláudia, quer explicar o E3? Pode Não, mas o E3 é um curso bem é um curso que eu posso dizer assim, que é um treinamento para liderança, Sim. que trabalha bem a questão do caráter do líder, Entendi. que vai trabalhando mais a linha pessoal, né? E como liderar, a questão tua com Deus e mais esses Que princípios, né? Então eu acho que é bem, ele fundamenta bem uma preparação para você assumir qualquer tipo de liderança dentro da igreja, né? Consolida bem você como a visão de liderança. Como é que eu me porto como líder? Como é que eu posso ser um melhor líder, né? Onde que eu tenho que ser tratado no meu caráter, que talvez eu tenha algumas situações que eu preciso ser melhorados, né? E Deus quer trabalhar comigo, vai nessa linha, né? Entendi. E como se comportar dentro dessa estrutura de liderança, visando pessoas que possam continuar o trabalho, a obra. Então é nessa linha aí. Se a pastora Cláudia tiver mais uma coisa aí para acrescentar.
Até uma das últimas aulas que nós tivemos, falava de liderar pelo exemplo, que está lá na carta de Pedro, né? Que nós temos que liderar pelo nosso exemplo. E eu vejo que isso é uma grande oportunidade para a gente atuar, né? Evangelizar as pessoas. É verdade. Né? Porque às vezes a gente tem um método de evangelismo, né? De falar do amor de Deus. Mas qualquer oportunidade é uma oportunidade de você estar evangelizando pelo seu exemplo, né? Verdade. Pelos É verdade. princípios que a gente aprende da palavra de Deus e pode aplicar na vida de alguma pessoa, né? Até o ano passado a minha mãe fez 90 anos e tivemos uma celebração em família. Eu tive a oportunidade de falar com uma prima minha, né? Numa conversa rápida, mas eu senti muito de falar para ela, conversando sobre o filho dela, adolescente, para ela deixar o filho dela olhar a referência paterna, que o marido dela é um bom pai, né? E então, assim, eu vi nisso uma oportunidade de você aplicar um princípio que a gente aprende na igreja, um princípio de paternidade, para tocar o coração das pessoas. Sim. É verdade. Então, aquilo que a gente vive no exemplo da palavra, que você aprende, às vezes a gente só quer dizer para a pessoa que Jesus ama, né? E às vezes você pode ter a oportunidade de falar outras coisas para aquela pessoa e aquilo tocar o coração da pessoa e ser um exemplo, né? Porque, na verdade, quando eu comentei com ela, com certeza ela olhou para os meus meninos que estavam ali e ela viu que era... Com que certeza. eu estava falando Sim, algo que eu... com propriedade, com né? propriedade do que eu estava falando. Então, eu vejo que esse curso do E3 é muito isso. Você aprender a liderar pelo exemplo, pelo princípio da palavra de Deus, saber que a gente precisa ser transformado diariamente na palavra, no nosso caráter, para a gente realmente expressar essa luz que Jesus falou que nós somos. É verdade. Eu queria até assim chamar a igreja, né, para agora 2023. Eu sei que você tem colocado muita expectativa e talvez alguns projetos, mas está iniciando o ano e é importante você trilhar, né, fazer o E1, se você não foi batizado, descer a água do batismo, fazer o E2, que eu acho que é um curso que também você vai consolidar a tua fé, a tua visão no que Deus tem para você como corpo. E certamente dá mais um passo, se você já fez o E2, no E3, porque Deus tem te chamado não só para receber, mas também para ser um líder onde outras pessoas possam ser abençoados, né? Então eu te desafio esse um ano, não sei se você, a que passo, a que nível você está, mas pelo menos a começar a fazer esse trilho. Eu sei que pelo menos no E2 você termina 2023, né? Quem sabe até chegando no E3. Mas é um desafio totalmente palpável, assim, totalmente possível, melhor dizendo, para você chegar. Então eu queria chamar a igreja, né, edificando Oz aí para trilharmos esse 2023 aí, né? E também te chamar para estarmos juntos, porque nesse tempo de aprendizado, Deus tem muita coisa. É verdade. E também tem sido muito legal, porque estamos consolidando também não só oração na quarta-feira online, mas também presencial, né? E o pessoal tem vindo junto nesse tempo de intercessão. Nós precisamos ser edificados. É verdade. Nós precisamos interceder pela nossa pátria, né? Grandes coisas estão por vir, dependendo do que nós entendemos como reino e do que Deus tem nos chamado, né? Para fazermos e sermos a diferença, né? Então, quero te desafiar esse novo tempo aí. O E3 eu ainda não fiz. Eu também não. Eu acho que eu não fiz Eu o vou E3 fazer também. esse ano, Vamos com certeza. Meta o E2, aí já, o pra E2 eu fiz 2023. e assim, fazer o E2 muda muita coisa, assim. Sim. A gente tem uma outra dimensão ali da palavra. Cara, acho que eu não lembro de ter lido uma aula do E2 sem O E2 chorar. é o livro azul? Isso. Ah, é muito bom. Você tem que ir pro nível marrom agora. Tô precisando ir pro E3 agora. Não, mas foi no E2 É. que a gente tem aquela história da outra igreja, que lá nós aplicávamos também o E2, né? O curso de discipulado. E numa das ministrações, olha como é interessante a palavra de Deus, né? Quando você recebe a revelação daquilo que você lê, mas um dia parece que
Vem a revelação. Sim, verdade. E foi num tempo muito importante da minha vida que, estudando o livro de discipulado, eu tive a revelação da minha verdadeira identidade de filha amada de Deus. Olha só. Uau, que legal. Naquela complemento ali que fala do filho pródigo, Nossa, uma das essa aula. lições. É muito boa. Foi tremendo. Aquilo marcou tanto a minha vida que tudo que veio depois disso me fez eu não me perder pela identidade que eu tive a revelação, Nossa. a minha verdadeira identidade. Uau, Que De pastora. ser filha amada de Deus. Então, tremendo. Lindo. Tipo, O te livro azul preparou, também, né? Te preparou pro que... Isso. Nossa. Então, o curso do E2, É, o discipulado, é muito legal. muito importante. Você pode fazer inúmeras É vezes. Se verdade. você fez e achou que ainda não foi tão suficiente, faça de É novo verdade. também. E porque é muito conteúdo, né? Muito, Pra absorver muito. assim logo de primeira. A aula que mais me marcou foi a de oração, porque eu fiz logo que eu me converti. Daí eu não sabia muito orar. Daí aquela aula de oração que fala, vamos agradecer, depois a gente pede. Eu faço a oração até hoje daquela maneira, porque me Muito marcou a forma como ele ensina ali, como a gente orar. Eu, É bem nossa, prático, né? é muito bom, é muito bom, é muito E eu bom. acho que é muito legal também, estava pensando agora, e até sendo desafiado nessa questão da... nós precisamos ter um curso de finanças também, né? É Eu acho que seria bem verdade. legal porque vivemos assim, no dia a dia, Projetos. esses projetos. É. E Esse também, novo ano. esse novo ano. E também, a pastora Cláudia falando agora, acho que é muito interessante. Às vezes o casal faz o dois em um. 2 em 1 e fala, eu já fiz, né? Mas assim, não significa que você fez o curso uma vez que tá bom. Sim. Às vezes é necessário fazer mais uma Uma vez. reciclagem, Uma né? reciclagem. O mundo vai mudando, né? E nossas etapas da nossa vida também vão criando novas formas. É verdade. E precisamos não nos adaptarmos, mas melhor, não entendemos o propósito daquela situação. Então, eu acho importante você, casal que está na igreja, e talvez seja o 2 em 1, e agora você fala, puxa, mas eu fiz e não está tão bom, precisa fazer de novo, né? Eu acho que é importante a gente entender que nós somos pessoas que precisamos receber a porção diária, como o pão verdade. nosso de cada dia, recebemos às vezes uma dosagem. Estou precisando receber um pouco mais do meu relacionamento, da minha vida, né? Nós agora como avós, a gente tem um papel dentro do nosso casamento um pouquinho diferente de quando nós casamos quando éramos novinhos, né? E as coisas vão criando sabe, não é que eles vão mudando, mas ela vai criando um novo olhar, né, com responsabilidades maiores ou mais intensas, vamos colocar assim, e eu acho que é importante, então, a gente não perder esse foco dessa direção, né? Sim. Então, nosso desafio em 2023 é para tudo isso, que você olhe e entenda no que eu preciso melhorar, o que a igreja está me proporcionando para me ajudar. E estamos aqui para isso. É verdade. Vamos junto, né? Vamos junto, porque é juntos que a gente constrói as coisas melhores. Nós dependemos de cada um de vocês e cada um dependemos de nós, no sentido de corpo, né? É verdade. E a Bíblia diz, é muito legal, eu gosto muito quando diz assim, um ou outro ajudou, eu sou companheiro disso, esforça-te, né? Se eu não me engano, está lá em Isaías, né? E é isso aí, né? Então, vamos nos esforçar para sermos melhores, para termos um ano melhor, para termos um projeto de vida melhor e para Deus agir de forma muito mais surpreendente, né? Amém. Já que a gente tá falando de projetos pro futuro, assim, eu fico imaginando, essa é uma dúvida geral da nação da Edificando aí. Porque assim, quando você se torna pastor, né, já não tem mais o que fazer, já é pastor. Já a atingiu o salvação nível tá garanti- máximo, né? Já atingiu o nível máximo, assim. Aí eu fico perguntando assim, o que os pastores se planejam pra fazer ano que vem? É um bom ponto. O que os pastores, os dois, assim, se planejam pra fazer ano que vem, assim, de crescer ou então reciclar alguma coisa ou amadurecer algum aspecto? Não sei.
Pergunta profunda essa. Então, assim, ninguém chega no nível em Deus que não precisa crescer mais, precisa crescer. E ninguém não é porque você passou que você tem que melhorar, você tem que melhorar mais ainda. Então, somos seres humanos cheios de falhas e dificuldades. Mas assim, quando você olha para a visão pastoral, acho que tem uma coisa que traz uma alegria no coração de quem tem pastor. É ver vidas sendo transformadas e melhorar, e sendo melhores, né? Então, assim, eu gosto muito do Salmo quando diz assim, olha que é como flecha na mão dos valentes, né? O Senhor lança. Eu creio que esse princípio da paternidade, lançar, está muito focado no princípio pastoral. Então, Pedro, 2023, eu vou falar olhando para você agora. Eu quero te lançar para você ir muito mais longe, porque eu sei do teu potencial. Você, o Rafa, eu sei do teu potencial, Amém. né? Então, assim, quando a gente olha como pastor, a gente olha, puxa vida, Deus tem me dado uma pedra preciosa nas minhas mãos, né? Então, vou olhar para vocês dois, assim, o Rafa e o Pedro. Onde eu posso levar vocês a um nível melhor em Deus? Eu acho que é o maior desafio pastoral esse. Como é que eu posso ser base para lançar vocês, né? Entendi. E lançar outras pessoas para o reino, que senão o ministério pastoral deixa de cumprir o papel, né? Porque Eu acho que não Nossa, já deixa uma de visão bem ficar mais em diferente, você, né? É isso que eu ia agora falar. o Tipo, não tá pensando próximo, nele, não tá se pensa pensando mais no- em mim mesmo, né? no outro, Me né? fez até pensar, lembrar, né, que a gente, em novembro do ano passado, a gente esteve no MFI e não sei se ele é pastor, mas um escritor, Fábio Coelho, não sei se vocês já ouviram falar. A gente conheceu lá no MFI uma pessoa bem relevante, ele fala bastante da questão profética na igreja, muito legal. E o que ele trouxe para nós na mensagem que ele pregou ali foi justamente essa, né? De você incentivar a próxima geração, né? E é o mesmo serviço que o pai e a mãe faz, né? Quando você é pai e mãe, ser pai e mãe é deixar você de ser um pouco para o seu filho ser, né? Eu vejo que esse é o nosso É uma serviço de pai renúncia, e mãe. assim, né? Quando você tem um filho, você deixa de ser um pouco para o seu filho ser. Você deixa o seu Nossa. tempo para você cuidar do teu filho, para ele crescer saudável. E eu acho que o ministério também, nessa visão paternal, é isso também. É a gente deixar de ser um pouquinho para a geração Nossa. ser. Para ela Forte, né? acontecer. Para vocês crescerem, né? Porque senão vira aquele pai e aquela mãe que resolve tudo, faz tudo, e o filho fica Mimado. sem cresce, né? responsabilidade, sem saber qual que é o seu lugar, É verdade. né? Uhum. E aí, se falta o pai e a mãe, ele fica perdido, né? Sem o pai, sem a mãe. Mas eu vejo que é a mesma situação, né? A questão pastoral na sua pergunta, né? É a gente deixar de ser um pouco para vocês seguirem mais adiante, para vocês serem essa igreja não do futuro, de hoje, né? Sim. A igreja de hoje, Nossa. Caraca. que já está acontecendo, né? E não é uma visão Responsa, assim, né? da questão assim, tipo, eu vou dar o caminho para você. Me mostra onde você quer chegar e eu vou te apoiar naquilo que Deus tem para você, né? Não é tipo, pastor, para onde eu vou? Aonde você quer chegar? Qual que são os teus sonhos, os teus projetos? Estão em Deus? Isso arde no meu coração? Conte comigo. Vamos chegar lá, né? Porque eu quero te lançar. Esse é o princípio geracional, né, da igreja. Né? Então, acho que eu olhando assim, eu creio que é bem essa ideia da igreja e de que Jesus nos ensina, né? Por isso que é interessante, eu acho que a gente entender a igreja como um organismo vivo, né? Sim. É mesmo. Porque o organismo vivo da igreja, vamos pôr, a gente também trabalha com células, é assim, a célula se multiplica, meu corpo se desenvolve, né? E eu quero formar meu corpo bem formado, porque bem formado eu sou sadio, eu vou gerar vidas, e esse é o grande desafio e o grande
projeto de Deus para a humanidade, Sim. né? Crescer e multiplicar-vos. E quando não é crescer e multiplicar-vos, é muito geracional isso, É né? verdade. Questão. E aí eu vejo que a questão da gente estar tendo com essa visão, aí como que eu faço? Como que eu me preparo? Acho que a grande sacada é essa. 2023, o que eu tenho que fazer para me fortalecer? Na academia de Deus. Então tá bom. Pô, e aí o meu personal, que é Jesus, meu personal, que é meu pastor, meu líder. ele me diz assim, cara, você tem que focar mais em tal coisa. Legal, poxa. Então eu preciso fazer, eu tenho que fazer muito musculatura, muito braço, eu tenho que desenvolver muito a perna, talvez esteja muito forte, mas está correndo pouco, teu cardíaco não está tão bom. Sim. Então, assim, vamos acertar essa situação, porque Deus quer te ver saudável, né? É verdade. Corpo, alma e espírito, né? Então, essa é muito interessante, porque às vezes a pessoa mais jovem pensa assim, poxa, eu vou buscar Deus, eu vou perder a minha vida. Não, eu vou buscar Deus, eu vou ganhar a minha vida. Com certeza. Porque quando eu busco a Deus, Deus me satisfaz no meu espírito, me traz uma alegria na minha alma e deixa o meu corpo saudável, porque eu vou entender o que é melhor para mim, como o tempo do Espírito Santo de Deus, né? Então é algo que vai trilhando muito forte dentro disso daí. Mas tudo isso está dentro de uma estrutura chamada igreja, né? Que a pastora está falando, paternal, onde eu sou curado, onde Deus vai trazendo pessoas importantes para fazer parte desse processo, né? Sim. Porque ninguém é suficiente em todas as áreas e capaz em todas. Sim. Então, dependemos um dos outros, Sim. né? E a dependência é uma grande virtude, né? Quando ela é uma dependência sadia, né? Não quando é uma dependência escravatória, no sentido assim, eu posso usar essa palavra, que está te deixando muito à margem do que você pode fazer, né? Então, acho que a questão é bem nesse caminhar aí que Deus está fazendo, né? Está buscando a gente como igreja para trilharmos, né? Agora, esse ano de 2023 aqui. Eu acho que esse é o caminho do amadurecimento, né? Acho que quanto mais a gente se amadurece em Deus, a gente se aprofunda em Deus, a gente tem essa visão de pensar menos em nós e pensar mais no próximo, pensar no que você pode fazer para o próximo. A né? responsabilidade é muito maior, né? Porque assim, quando você pensa que você vai fazer só para a sua vida no próximo ano, é mais fácil, né? Sim. Porque só vai, teoricamente, impactar você. Mas, os pastores, tudo que eles pensam, eles estão pensando, óbvio, na vida deles, individual, mas em outras pessoas que estão ali debaixo, né, da autoridade deles. Então, a responsabilidade é muito maior, né? De para onde vamos seguir, como eu vou ajudar, como eu posso impulsionar, né? Então, vamos orar muito pelos pastores, gente. Eles precisam das nossas orações. Porque é uma renúncia muito grande, né? Porque, igual a pastora comentou, quando você faz essa renúncia para um filho seu, que você gerou, aos nossos olhos é mais fácil de entender. Agora, você fazer isso para alguém que talvez essa pessoa não retribua da forma como você espera, a renúncia é maior ainda, né? Acho que como pais, quem é pai vai sempre entender, né? Porque a gente faz muito para os filhos, né? Por amor, incondicionalmente. Você ama os filhos incondicionalmente, sem esperar nada em troca, né? Não é? A gente não fica esperando, né? Às vezes, né? O obrigada, ou você fez. Mãe, você é demais, né? Vocês fizeram isso, tal. Então, eu acho que é na mesma linha, né? Eu acho que não é por receber nada, né? Mas a nossa maior alegria, né? Como pais, é ver os nossos filhos sendo melhores que nós. Emocionalmente, profissionalmente... E vendo eles saudáveis, assim, como família que constituíram, né? Eu acho a mesma linha da igreja. Se a gente vê... Muito bonito isso, né? A igreja prosseguindo saudavelmente, isso já é um retorno de gratidão para as nossas vidas, né? Você falou, opa, estamos fazendo um bom serviço. Porque se eles estão dando continuidade, isso é o saudável, né? Sim. Essa é o que deve ser, né? Não alguma coisa truncada que não cresce, atrofiada, mas o crescimento em si é algo que te dá prazer. Pelo menos como família natural é o que a gente vê, né? É verdade. Muito bom. Pastor, você fala agora
posição de pastor, né? De olhar para a próxima geração e lançar, né? O que eu posso fazer por você para que eu possa te lançar, para que eu possa te ajudar naquilo que você tem. E como foi para você quando você estava na outra posição? De você falar assim, meu, eu acho que eu vou ser pastor, ou então, às vezes nem sabia que ia ser pastor, mas tinha um desejo de chegar a algum lugar em Cristo Jesus e alguma pessoa te ajudou a ser lançado. Então, vamos lá. Acho que cada um tem uma experiência, depende. Uma história. Uma história. Né? Eu acho que a minha história não foi tão simples ou tão quanto eu esperava que fosse no sentido de ser lançado. Mas assim, eu aceitei Jesus com 10 anos de idade. 10 anos eu aceitei Jesus, uma convicção muito forte. Aos 15 anos, Deus me chamou para o ministério. Eu tive uma 15 anos? Uns 15 anos, uma visão muito séria. Cadê os adolescentes aí? Se prepara aí, ó. Acampamento tá chegando, já vai orando. Acampamento tá chegando, já ora aí para Deus te revelar. E aí, assim, tanto é que quando eu conheci a Cláudia, a primeira coisa que eu falei com ela, esse cara é doido, né? Eu falei assim, ó. Mas você já tinha 20? Eu já tinha 20 e pouco. Eu falei, ó. Não foi com 15, gente. Não foi com 15, calma. Eu já tinha terminado o seminário, tudo. Tinha terminado o seminário, praticamente tinha terminado. Eu tinha 24. Tinha 24 anos. Eu falei pra ela assim, ó, você quer namorar comigo? Eu vou ser pastor. Ela falou, meu, cara, nem falei sim. Nem pedi namoro. Nem pedi namoro, já vai casar comigo, né, pastor? Eu vou ser pastor. Ela falou, meu, mas assim, por quê? Porque eu já tinha cuidado, eu estava cuidando de um povo, eu era jovem, eu já cuidava de uma, assim, congregação, vamos dizer assim. Uhum. E como é que eu cuidei, né? Foi assim, muito louco. Eu vou contar isso agora. Só para não perder a sequência. Com 15 anos, Deus falou para você que você ia ser pastor. Uhum. Aí depois você teve a sua sequência de estudos. Fui pro seminário. E na juventude que você foi fazer seminário, sim, né? Sim. E nesse tempo de seminário que você começou a cuidar de um povo. Isso, perfeito. Me ajudou. Para não perder a sequência. Organizando. Organizando. Porque quando eu estava no último ano de seminário, acho que no penúltimo ano para o último ano, não me recordo exatamente, eu trabalhava numa empresa aqui em Osasco mesmo, e eu estava dentro do escritório, eu trabalhava com projetos, e falando, Deus, o que o Senhor tem para mim no meu ministério, o que eu vou fazer, Deus? E eu queria pregar, eu queria fazer tanta coisa, e eu não tinha oportunidade de fazer na igreja, aqueles questionamentos, né, que a gente faz. Uhum. E aí eu lembro até hoje, era pagar um PVA do carro, um negócio assim de licenciamento do carro, e era aqui no calçadão de Osasco, né? Uhum. E aí foi interessante que eu entrei no banco e encontrei uma irmã. Essa irmã, ela tinha uma perna, como chama aquela doença? Elefantíase. E aí eu entrei na fila e elas estavam, acho que atrás de mim, ou da minha frente, e começaram a conversar comigo, eu não era pastor, nada. E naquela hora o Espírito Santo falou assim pra mim assim, teu ministério está começando aqui. Nossa. Falei, uau. Na fila do banco. Na fila do banco. E aí eu peguei e falei, bom, você bancário. E eu sabia, eu já tinha sido bancário. Eu sabia que era com aquela mulher, né, com aquela irmã e com a filha dela, que na época era adolescente. Uhum. E aí eu não falei nada para elas. Um detalhe, né? A igreja era num bairro. E essa irmã, ela morava num bairro bem distante da igreja. Então, foi onde Deus falou com ele que para iniciar um trabalho nessa situação de um bairro distante. Entendi, porque ela iria agregar naquela comunidade distante da igreja onde vocês iam. Eu peguei, falei com o pastor na igreja, falei, olha, eu vou começar um culto. Ele falou, vai lá, faz um culto lá, vê o que dá. Eu tocava violão, né? Na época eu tocava um pouquinho. Aí então era assim, eu começava o culto, eu orava, tocava, pregava. Fazia tudo, né? Fazia tudo. E aí a gente começou um trabalho lá. Dava os avisos. E daí vocês já estavam casados? Não, nem conhecia. Nem conhecia. Ah, tá. E aí eu comecei esse trabalho. E o trabalho cresceu. Acho que muitas pessoas, um lugar muito carente, um lugar bem violento em relação à questão. Era como se fosse uma célula, que era de sexta-feira à noite, né? Que legal. E aí eu comecei esse trabalho num lugar, na época tinha muito barro e tal, muita situação, era bem assim, lugar era
Era mais difícil. Hoje tem acesso, Acesso. são bem melhores. E eu comecei ali, era um lugar que tinha muito pessoa endemoniada, muito. Nossa, eu perdi o medo de disputar demônio ali. E aí eu tava sozinho, eu falei, Deus me dá graça, porque eu tinha que... Nossa. Mas Deus sempre dava graça, né? E aí, foi aí que eu conheci a Cláudia. Eu lembro que quando eu conheci a Cláudia, Era o último ano do eu tinha um seminário, eu já estava com um ano nesse trabalho. Eu lembro que eu falei pro pastor lá, eu falei, olha, eu conheci uma moça, eu vou casar com ela. Ele falou assim, você tá louco em casar, você nem conhece a direita ainda, calma. Eu falei, não, é essa aqui e tal, né? Só uma parte, né? Eu era de uma igreja na zona norte de São Paulo. É. Eu morava na zona norte de São E Paulo eu- e ele sempre foi de Osasco. Nossa, você. Não era a mesma igreja, não. Não, totalmente. E foi interessante. Agora, já que eu falei dela, eu vou falar como que eu a conheci, né? Aí já volto, né? E eu estava uma época assim, no seminário, no último ano, e eu estava na biblioteca fazendo um trabalho no seminário. E eu lembro que a secretária do seminário falou assim para mim, João, você está namorando? Eu falei, não estou namorando, não. Nossa, eu tenho uma amiga que é certinha para você. Eu falei, então me apresenta, né? E era a Cláudia. Nossa, aí- olha aí- essa aí- amiga. E aí ela falou assim, então, aí você apresenta ela. Eu falei, tá bom. E ela deixou pra lá, né? Falei, acho que esse cara... Aí terminou a aula, eu fui lá na secretaria e falei, dá o telefone da tua amiga. Caramba, Ela falou assim, pastor. não, mas não é assim não. Você tem que falar com ela primeiro, né? Vou falar se ela tá interessada. Ela falou assim, não, tá bom, eu vou te dar o telefone, mas você não liga pra ela. Você deixa Ligou, certeza. eu Pastor acho- João, né, gente? Não conhecia ele? Não esperou ela me ligar. É, óbvio. Aí eu liguei e tal. Gente, era uma época que não tinha WhatsApp, tá? Não, Não dava pra você ver a verdade. fotinha minha pra ver quem te Era ligou. telefone discado. Não sei, Não tinha um identificador, né? Não dava pra chamar no não sei se Insta, alguém, assim. se essa geração conhece isso. Mas ela sabia quem era eu, né, amor? Você tem que... Sim, porque pela questão do seminário, ele já tinha ido 4 anos antes na minha igreja. Mas eu, na época, eu tinha 15 anos e ele 19. Ah, tá. Então, eu sempre assim, né, com 15 anos, eu tinha muito cara de criança, talvez, né? E ele até cheguei, acho que cumprimentar tal, mas sem nenhuma intenção. Então, eu lembrava dele, porque ele cantou, foi lá num culto de jovens, ele, com a igreja que a gente era, né, que ele era na época. Foi lá fazer uma apresentação, alguma coisa. Então, eu lembrava dele, mas só isso, né? Daí ele recebeu o telefonema. Eu recebi o É. telefone. Mas ela não sabia quem era eu, não. Bom, aí, resumindo a história, a gente se conheceu assim, e aí Deus trilhou o nosso caminho, foi toda uma situação. Então o segredo é esse, pastor, e cantar nas outras igrejas lá. Gente, eu tenho um amigo, ele chama Pedro. Interessada. Interessados, me chamem. Me chamem, eu faço a ponte. Não, mas aí, assim, eu não sabia nem quem era ela, assim. Eu não sabia. Ele não lembrava não de lembrava, mim. Eu porque sabia. eu sabia que eu tinha ido lá na frente, e ela não tinha essa lembrança. Mas aí aconteceu isso. A gente começou a conversar, conversando por telefone um mês e pouco, né? É. E depois a gente foi se encontrar, né? E aí quando eu me encontrei com ela, eu falei, meu, é essa moça que eu vou casar com ela. Foi tão claro assim para mim que ela seria minha esposa. E foi... E a gente, Você não parte eu lembrava do gosto. rosto dela, nada? não, assim, mas Gente do Não, céu. tá vendo? É Olha, uma Pedro, coisa olha que tapa aí tipo na assim, cara. Olha que encontro tapa às na cegas. cara. Você não... Exatamente. É verdade, é verdade. Assim, a minha geração não consegue imaginar uma coisa dessa. Conversar com Tem alguém que olhar não o viu. Instagram inteiro, todas as fotos. Olha Nossa, só que gente, linda. que Como era loucura. bom confiar em Deus. É, Sem precisar da rede social. é verdade, é verdade. Então, mas aí, assim, a gente começou um trabalho, e aí eu lembro que nós casamos, e continuamos o trabalho, a Cláudia apoiando, os meninos nasceram, a gente continuou no trabalho, e aí o trabalho estava crescendo, e as meninas começaram, desde nenezinho, né? Sempre foram. E assim, às vezes assim, é que não existe trabalho para o Senhor, às vezes que seja tão simples, né? Porque eles eram pequenos, a Cláudia nunca reclamou de levar esse nenê. A gente passou por alguns perrengues, assim, em termos de lugar muito violento, tudo. Mas Deus sempre guardou, abençoou e tal. E os meninos iam com a gente, independente do que acontecesse, se ia ter demônio para expulsar, se não ia ter. As crianças iam. E a gente estava em todas, né? Eles estavam com a gente e tal.
E aí, mas aí chegou um tempo, a gente foi, nesse período que eu cuidava de lá, eu cuidava também de adolescentes, né, Pedrão? Não. Então eu tinha já um ministério com adolescente já de uns 8 anos, mais ou menos, né? Lá também na outra igreja, ela tinha uma situação assim, que logo que a gente começou a namorar, ele foi ordenado evangelista, porque ele era solteiro, ele não era, né? Então ele foi ordenado evangelista, porque ele também tinha esse ponto de pregação que ele Entendi. cuidava, tal. Entendi. E ele era Missionário. professor da escola bíblica dominical, dava aula para adolescentes, tudo envolvido, era do louvor, tudo envolvido nas situações da igreja. E depois já dessa fase de casados, ele foi ordenado presbítero, né? E nesse Foi uma escadinha, né? era escadinha. tipo Entendi. uma escalada Sim. de... Só Que pulei o legal diaconato. essa de ordenação de evangelista. Eu nunca tinha ouvido falar. e ele foi. Que legal. E aí, nessa fase, aí a igreja realmente começou a trabalhar em células. Não era mais só esse ponto de pregação. A igreja entendeu que deveria ter outros. Entendi. E foi nesse momento que as células da igreja assim, se multiplicaram. E essa célula que ele cuidava também cresceu. Aí o pastor falou assim que seria bom que essa célula fosse, então, uma igreja, não mais só célula. E aí o pastor de lá, como viu o João nascer e tudo mais, crescer, nascer não, crescer, né? Nascer ele não viu. Ele não liberou o João para ser o pastor lá naquele lugar, que seria até a coerência de ser, né? Sim. Ele chamou um outro pastor para ir lá cuidar daquela igreja e deixou o João na igreja, que era a igreja sede, vamos dizer assim, né? Porque ele se tornou o vice-pastor lá, na época, né? Entendi. Então, aí ele era presbítero na época, tudo mais, né? Não, aí depois ele teve a ordenação pastoral, né? Que foi isso que aconteceu. Teve a ordenação pastoral. Na ordenação já me colocaram como vice. Assim, Entendi. aí foi até meio estranho, porque tinha já vários pastores na igreja. E alguns não entenderam nada, porque eu era novo, né? Eu tinha 35 anos. Nossa. Mas eu não sei se a gente já não se afastou muito da pergunta. Não, mas Não, foi como ele foi Como lançado, foi né? lançado, Foi né? dessa maneira. E aí a gente acabou já sendo ordenado e em seguida já assumindo a vice-presidência da igreja por 20 e poucos anos. Nossa. Mas acho que até retomando a pergunta, né? O João tinha muito claro, né? Tanto que quando a primeira vez que nós saímos juntos, ele... Foi o primeiro encontro, ele já falou isso? já falou, Tá olha, eu vou ser decidido, tá certo. vou ser pastor, tudo mais. Caramba, meu. Mas, olha só, para vocês entenderem, Tô anotando né? aqui, tá? Isso foi em 86, né? Porque eu me lembro. Mulher lembra Das datas. que a gente começou a namorar em 86. Dezembro. Ele foi ordenado pastor em 97. Nossa, Nossa. 11 anos depois. Esse lançamento aí durou 11 A anos. gente pode falar assim... A pastora Cláudia, assim, falou que ia ser pastora, até parece. Cadê? meu filho? Tô Casei esperando. só porque ia ser pastor, não virou, é brincadeira. Casei porque ia ser pastor, agora... Eu tinha 24, fui ordenado com 35. Mas Né? você vê como é o processo, né? É verdade. E a questão, assim, né, de você ter o chamado, é como Davi também, né? Davi foi ordenado rei e não foi assumir o reinado, assim, Não. né? De uma hora pra Teve outra, né? processo. E foi um processo na vida do João, né? Porque ele foi bem provado, bem provado mesmo. E até pela história que o pastor tá que vocês estão comentando, tipo, foi pastor e foi para um lugar que não era nem onde você imaginava que iria, né? E vocês imaginavam que iriam para aquela igreja que iria se abrir daquela célula que foi de uma visão do pastor João ali no banco, né? Pagando a conta. E quando foi ordenado, Deus, né? Mudou tudo. toda a direção ali, né? Ele Nada tá no nosso controle mesmo. Não é? É verdade. E durante esse período todo foi bastante processos sim. difíceis de falar, talvez Deus tem isso para mim, mas isso não está acontecendo. E pessoas às vezes iam na frente, né? Eram ordenados primeiro, acontecia primeiro.
Mas tudo é um tratar de Deus no coração, né? De chegar a hora certa, de tempo certo, do amadurecimento. Quando o João foi ordenado, os meninos já eram até grandinhos, ele estava vivendo um tempo mais de maturidade, né, amor? Sim, a gente vai amadurecendo, né? Ou apodrecendo, né? Espero que amadurecendo, porque a gente não amadurece, apodrece, É né? verdade. Então, assim, mas acho que Deus vai tratando o amadurecimento. Aí, por que acho que a gente acabou falando tudo isso aí? Porque quando Deus nos chama para uma liderança, seja pastor ou líder de jovens, de adolescentes, ou sei lá, alguma liderança, eu creio que Deus a gente tem que trilhar algum processo em Deus. Senão a gente não consegue ter essa visão de base. Né? Puxa, Deus está me chamando para ser base, né? Para as pessoas. E porque falar aqui é até muito fácil, mas viver isso na prática, confesso, né? Que não é muito fácil, não. A gente às vezes derrapa, né? Faz, mas esse é o princípio, né? É verdade. Esse aqui é o princípio da construção do ministério que Deus tem, né? Mas eu acho que, igual o senhor estava falando, tudo isso que vocês viveram, que foi, a gente até brincou, que foi uma escadinha, né, de cada processo ali, eu acho que faz hoje vocês terem uma visão e entender a situação das outras pessoas. Sim, verdade. Eu acho que se o senhor tivesse já tido um lançamento igual um foguete, assim, sabe? Eu acho que o senhor não teria esse entendimento daquilo que as outras pessoas vivem, né? Eu até brinco às vezes porque eu nasci dentro da igreja quase, assim, entendeu? E aí, às vezes, eu fico pensando, mano, como será que é a vida das pessoas antes da igreja? Direto eu converso com a Rafa, porque pra ela me contar da conversão dela, que eu fico, mano, como assim, gente? Como assim? Você não sabia do evolucionismo? Quer dizer, do pra criacionismo, você era só evolucionismo, não tinha criacionismo, sabe? A vida inteira dela. E eu fico questionando isso, porque eu não vivi isso. Isso não foi minha realidade. Sim. Mas tem outras realidades que eu vivi que eu também entendo de outras pessoas, né? E isso que vocês viveram traz pra vocês uma dimensão que às vezes outros pastores não têm, né? Mas eu acho que assim, Deus vai trabalhando com cada um na individualidade, porque depois da multiplicidade, né, quando a gente se une, então pega lá o pastor Kamal com uma experiência, o Divaldo com outra experiência, a gente com outra experiência, a gente agrega valores, isso, né? Porque as histórias são diferentes, né? Sim. Mas isso que é o bom do corpo de Cristo, né? Deus vai trabalhar com você diferente, com a Rafa, e as histórias são diferentes, mas Deus quer construir uma casa onde possa outras pessoas habitarem, vou dizer assim, outras pessoas chegarem e serem ajudadas, né? É verdade. Dentro dos processos, né? Então acho que é muito legal. A Cláudia praticamente nasceu dentro da igreja também, né? Então ela assim. É nóis, e assim, eu acho que assim, a mulher tem uma sensibilidade de conduzir o pastoreio. Eu acho que assim, não é nem 50%. Todo pastor que consegue ter uma esposa que tem esse discernimento não ajuda. Nossa, é muito bom. E a Cláudia tem esse olhar assim bem sensível e isso me ajuda muito, porque a ver aonde está indo, né? Então, a maior crítica da minha vida, uma pessoa que mais me pega no pé é a Cláudia. Porque ela enxerga, né? Ela consegue enxergar. Ela me conhece, ela sabe onde está, né? Então, assim, a gente não... Talvez fale assim, poxa, mas funciona exatamente assim, né? Eu acho que é por isso que Deus vai trabalhando com as alianças e vai assim, trazendo fundamentos abençoados, né? Então, a pergunta estava em 2023, então, por que a gente contou tudo isso? Eu acho que, sei lá, vai trilhando dentro de uma conversa, mas o que nós propomos para a igreja é isso, é se compartilhar nesses cursos. Essa troca de ideias, esse compartilhar da palavra, sabe? Essa ajuda, né? Você perguntou assim, algumas coisas vocês conseguem ver? Sim, viu, Pedro? Boas e às vezes não tão boas. Porque você trilha um caminho e consegue enxergar assim. Né? Então,
não sei se é tão legal, não é tão legal. Eu acho que Mas- é. Eu acho bom, né? Quer dizer, agora pra falar a verdade, É. eu acho que sim. Mas o que eu vejo, assim, legal dentro da igreja de Ficanoós, assim, né? É uma igreja muito pronta para ajudar. É Nossa, verdade. você chama as pessoas para fazer qualquer coisa, de qualquer coisa, em qualquer trabalho, as pessoas se prontificam. Então, a voluntariedade na igreja é uma característica forte, É Maravilhosa. mesmo. né? Eu costumo dizer que aqui nós temos muitas pessoas prontas para fazer no sentido de disposição, É mesmo. né? Uhum. E aí eu acho que a gente, como igreja e pastores, nós temos que desenvolver a capacitação. É. Porque a disposição é muito forte. E a capacitação, essa disposição com uma capacitação forte, poxa, vai gerar uma igreja muito melhor do É que já é, verdade. né? Aham, Não que não seja aham. boa, mas muito melhor Sim. do que já é. E quando nós chegamos aqui, a gente veio de uma igreja, tipo, vamos dizer assim, dinossauro, né? Do tempo de... Dinossauro foi bom. Uma igreja de crentes antigos, né? E Uhum. o crente antigo, que Deus nunca nos permita ser crentes antigos, É. né? A gente se acomoda, Uhum. a gente cria conforto. É. E a gente deixa de cumprir o nosso papel, o nosso chamado. Uhum. E aqui, quando nós chegamos, a gente viu pessoas novas convertidas fazendo. Isso nos trouxe constrangimento de falar, precisamos voltar a fazer, né? É. Porque antes não que a gente não fizesse nada lá, mas a gente fazia num olhar muito para dentro, Uhum. não um olhar tanto Pra para fora. fora, sabe? Caramba. E chegando aqui, a gente foi despertado a olhar tanto para fora, né, como também para dentro, quem está ao nosso lado. E ver essa motivação desses novos convertidos, né, que encontrou esse primeiro amor e fazendo e trabalhando, assim como você, né, Rafinha? A gente chegou aqui, a gente logo Sim. foi, assim, agraciado com o testemunho da sua É família lá. mesmo, é Me verdade. marcou muito, É. né? Me marcou muito o testemunho de vocês como família. E eu falei, uau, né? É isso, precisamos ser renovados, né, na presença do Senhor Sim. diariamente, para não ficarmos numa zona de conforto, achando que achamos a nossa cadeira, o É nosso verdade. E, tipo, dá pra ver que igual o que vocês estavam comentando, da igreja saudável, dela crescer. E a gente percebe quando a igreja tá saudável, quando vem esses novos convertidos, porque não que o crente antigo não traga esse amor, mas o novo convertido, ele traz um amor, uma força né? desse amor por Jesus, aquele primeiro Uma amor explosão, mesmo, né? que faz uma diferença ali na igreja. Porque daí a gente que já tá há um tempo já fica, meu Deus, eu não tô mais assim não, cadê? Peraí, calma, onde que tá esse amor que eu tinha? Eu preciso voltar, é gostoso. Então, nos alimenta também, né? É muito O bom. processo da igreja, assim, novo convertido, é muito bom, que o novo convertido, ele traz os amigos para Jesus. E qual que é o papel do que já não é tão novo convertido? É consolidar o amigo. que outro trouxe. Verdade. Então, esse é o processo. Então, assim, eu trago amigo, porque eu me converti, a igreja abraça, consolida, esse amigo traz outro amigo, a igreja, esses outros vão consolidando e vão É abraçando. verdade. Isso é E fortalecimento, tem né? tudo a ver com o que o pastor falou de capacitação. E daí imagina, daí essa pessoa que já tá aqui, já tá capacitada, chega essa pessoa nova, ela já tá capacitada, já tá ali disposta, bum! Aí o negócio anda, né? A roda gira. E a Bíblia fala em São 1 sobre a árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? Sim. E aí fala sobre a questão de raiz, né? Então, o que o crente, o cristão mais antigo, ele deve trilhar ou pensar nas raízes, aguentar as pancadas no vendaval, porque eu preciso ser base para que as pessoas que estão sobre mim, né, e que eu estou lançando possam suportar, porque eu estou também ajudando as pessoas a serem enraizados. É verdade. Né? Então, o princípio é da raiz mesmo, né? Do evangelho, assim, a geração, ela tem que formar raízes, né? Raízes Sim. profundas. É verdade. Né? E isso vai trazendo solidez sobre a igreja do Senhor Jesus. Eu tenho uma pergunta, aproveitando, para a pastora Cláudia. Pastora, o que você pensa aí para as mulheres para 2023? Uau. Como você, porque eu ia comentar que o pastor João falou, né, que ele tinha um chamado pastoral. Como era você, tipo assim, você não tinha essa palavra sobre a sua vida,
Não tinha, porque eu era de uma igreja muito... Era uma igreja Assembleia de Deus, né? E, Nossa, eu não sabia que você era da Assembleia. meus pais se converteram bem antes de eu nascer na Assembleia de Deus, né? Uhum, Então, fui nascida e criada lá, né? uhum. E lá, assim, não tinha esse chamado forte para as mulheres na questão pastoral e tal. Uhum. Então, eu fui muito desenvolvida para dar aula para crianças. Então, eu sempre dei aula desde de novinha para crianças na igreja, na escola bíblica dominical, e fui desenvolvendo nisso, né? Uhum. Essa questão, assim, de ensino para as Para crianças. as crianças. Mas quando o João me falou, né, que nós nos conhecemos e começamos a namorar, ele falou que ia ser pastor. Para mim, aquilo não foi um susto de falar assim, eu quero, eu não quero. Uhum. Eu vi aquilo com muito bons olhos, sabe? Uhum. E durante, assim, depois do casamento e tal, eu sempre também tive envolvida em ministério infantil, até porque logo nós já tivemos os meninos, Uhum. então eu tive envolvida nisso o tempo todo na outra igreja. Uhum. Ora quando eram muito pequenos, depois adolescentes, depois aulas para jovens, Entendi. assim, mas dentro desse universo de ensino, né? Uhum. No Ministério de Mulheres mesmo, eu tive uma experiência logo que o João foi pastor sênior daquela igreja, né? Que ele foi. Aí eu me vi assim numa preocupação de fazer algo para as mulheres, né? Legal. E, na verdade, por conta tudo de um cenário, assim, eu não tive tanto tempo, acho que, de me desenvolver nesse perfil de liderança com mulheres. Uhum. Mas a gente tinha um culto de mulheres nas terças-feiras à tarde, né? E a gente ministrava, né? Tinha a outra esposa de pastor que era líder do trabalho, assim, mas a gente... E ela você estava ali apoiando. convidava, apoiando e tal. Então, assim, tivemos essa formação nesse sentido. Uhum. Mas de liderar mesmo mulheres, eu nunca foi minha experiência maior. Uhum. E a minha última experiência nesse ponto foi uma experiência bem edificante para mim, porque a gente já estava vivendo um período bem turbulento na outra igreja e resolvemos, assim, fazer um evento de mulheres. Foi um sucesso em Deus. Foi, assim, tremendo. Uhum. E foi justamente o que eu ministrei para naquela ocasião que nós tivemos, foi essa identidade. A questão da identidade que Deus tinha me revelado, e foi um período assim que eu precisava ter. Aquilo que ele te revelou. Então, eu já lembrei lá do filho pródigo. Foi especial Deus ter me revelado aquilo, porque eu não me perdi na turbulência. Que demais. Nossa, eu sabia quem eu era e o que eu trouxe ali. Então, eu vi que foi bem marcante naquele momento e tal. Mas quando cheguei aqui... Eu ia falar, qual que foi o desafio quando veio para Edificando? Com o pastor Kamal. O pastor Kamal falou assim, pastora, ajuda a pastora Cléo no Ministério de Mulheres, né? Então, eu ainda não conhecia muito as histórias daqui, né? Que depois eu fiquei sabendo que já tinha tido um tempo, um trabalho com as mulheres e tal. E aí eu ajudei a pastora Cléo num trabalho que a gente fez, Conversas que Edificam. A formatação, tudo assim, a gente conversou com a pastora Cléo e foi uma formatação de ideia assim, nossa, que eram, acho que a gente teve 5, né? E foi em 2019. E que a gente vinha, tomava um café da manhã, que era no sábado de manhã, e tinha um tema, né? Era dado um tema, e tinha um momento de mesa com as mulheres. É verdade. Né? Eu Aquele lembrei. momento de mesa, de trocar sobre aquele tema que foi falado. Então, foi bem legal tudo, né? E no ano seguinte veio pandemia. Foi. Então, aí também já era ideia da pastora Cléo mudar a formatação. E aí teve todo aquele momento de células, vamos dizer assim, né? De grupos de mulheres Tudo pra online. gente... Tudo online, né? Tudo online, pra gente atravessar esse processo de pandemia e tudo mais. E
eu vejo assim, que eu sou nesse processo de mulheres apoiadora. Né? É, pastora? Eu sou uma apoiadora. Nossa! Eu vejo que a pastora Odete, ela tem muito mais, assim, vontade nisso, e que todas as vezes que ela me chama, eu ajudo ela a escolher o tema, e a gente sonha junto ali, né? Eu vejo que a pastora Odete, ela tem mais essa mais visionária Entendi. nessa questão do trabalho com as mulheres. Mas eu amo e sou apoiadora do projeto. Muito bom. Mas a ideia é continuar o RTM. Ah, o RTM, sim, né? A pastora Cléo quer manter. Parece que vai ter algumas mudanças, porque a gente pega sempre as ideias que o Tremembé nos mandam, né? Que Não só porque legal. eles nos mandam, porque a gente vê que realmente é um Referência, caminho né? para Sim. seguir, né? E vai ter algumas mudanças, tal. Então, vamos ver agora esse ano o que a pastora Cléo vai né, pra gente se reunir, para conversar, legal. pra gente aplicar aqui na nossa igreja. Porque a gente vê que as mulheres precisam. Sim, né, E pastora? elas Muito têm bom. vontade mesmo É. disso. E a gente precisa, é De estudar, uma né? É ferramenta isso. para a gente incutir nessa geração de Sim, mulheres sim. o que a Bíblia diz, É né? verdade. E não o E modelo. os cultos, né, que a gente teve em 2022, É pra ter sempre aí, acho que é a cada Escuta de mulheres, né? 3 Sim. meses, eu acho que Sim. tava rolando. É muito legal. O nosso Foi. último de 2022 foi muito bom, Foi né? muito bom. sim, Foi né? maravilhoso. A pastora Odete, ela fala, Cláudia, vamos fazer? Ela tem a força de fazer. Me ajuda no tema. Assim, o Senhor tem me agraciado com essa parte. Me ajudar a sempre dar o tema. Dá uma da direção ali, é. né, pastora? Mas eu vejo que a gente nós somos um grupo de pastoras, né? Sim. E uma precisa da outra. São referências pra nós. Eu não imagina apoiadora, pastora, você é uma referência para as mulheres também, que isso? Mas assim, para levar o trabalho de culto, eu vejo que eu dependo. Sim. Eu confesso, vou ser bem vulnerável, eu dependo de uma de outra. Das três ali Das juntas três para fazer juntas, acontecer. isso. A trindade. Maravilhoso. É, a trindade. Muito bom, muito bom. Gente, que demais. Que papo bacana. Eu acho que ter esse tipo de conversa, assim, mais vulnerável, né? De Com certeza. olho no olho, assim, mostra para nós, da nossa geração, Sim. um pouco mais desses pastores que nós temos, mostra para a igreja também um pouco mais de vocês. É ainda só o segundo episódio do Pode Ficando. Tem muita muito coisa mais pra ainda vir acontecer, ainda. muita gente para vir aqui também, para passar uma mensagem, Legal. uma conversa, um bate-papo. E agradecer a presença de vocês aqui, né? Legal. Eu queria deixar uma palavra assim para 2023. Eu estava tendo agora, quando vocês falavam, tendo uma visão, né, sobre o barco, a tempestade, Jesus no barco. E 2023, eu não estou profetizando tempestades, eu estou profetizando Jesus no barco. Não Amém. importa a tempestade que você tenha na tua vida, importa quem está com você. Jesus está no barco com você. Amém. Então, fale para Jesus. Ele não está dormindo, né? Ele vai acalmar a tempestade do teu coração. Então, tudo que você passar ou pode acontecer sobre a tua vida, eu queria deixar essa palavra bem forte e você saiba que Jesus está com você no barco e não importa a tempestade, o mar vai se acalmar e Deus vai te dar a vitória. Que Deus te abençoe. 2023 cheio da unção, da graça, do poder de Deus. Venham junto conosco. Temos muita coisa para aprendermos juntos e compartilharmos e nos apoiarmos. Que Deus abençoe. É isso Também aí. quero Claro. deixar algo aqui para 2023, né? Nós estamos aí, né, com um governo novo, É verdade. cheio de informações negativas É. ou expectativas também, dependendo do ponto de vista. Mas eu vejo que eu creio, né, que o Senhor, que o Espírito Santo está gemendo para a gente realmente entrar em processo de oração, para a gente interceder, Sim. para a gente orar, porque eu vejo que é isso que vai manter as nossas candeias acesas. Amém. Né? Para tudo que possa vir pela frente, seja bom, seja ruim, a gente entrar em momentos de oração em casa, no secreto, Isso. juntos como igreja. Aqui no culto de oração. No culto de oração de nas quarta, quartas-feiras.
venham abastecer mesmo da presença do Senhor, Amém. porque nós não sabemos o que temos pela frente, Amém. mas sabemos que temos o Senhor conosco. Yes. Amém. 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 É isso aí, galera. Curte, compartilha com todo mundo. Hoje é dia 1º, você tá bem tranquilinho na sua casa, já manda pra todo mundo assistir isso aqui. Comenta aqui qual a parte desse podcast que você mais gostou. Quem que você quer ver aqui, né? Porque podemos trazer mais convidados. E é isso, fica aí com esse vídeo.